Você já percebeu como alguns homens simplesmente não conseguem sair da sua vida? Eles aparecem nas horas mais inesperadas, mandam mensagens do nada ou fazem coisas que parecem coincidência demais para ser acaso. Hoje, vou te mostrar os 5 comportamentos que revelam quando um homem não consegue te esquecer, baseado nos estudos de Carl Jung sobre o inconsciente masculino. Jung descobriu que quando um homem não consegue esquecer uma mulher, o inconsciente dele cria padrões de comportamento muito específicos. Ele não faz isso de propósito. Na verdade, muitas vezes nem percebe que está fazendo. É como se uma parte dele estivesse sempre conectada a você, mesmo quando vocês não estão mais juntos. Os sinais que vou te contar hoje são diferentes daqueles óbvios que todo mundo conhece. Não é sobre ele te ligar bêbado de madrugada ou aparecer na sua porta. São comportamentos mais sutis, mais profundos, que mostram que você deixou uma marca no inconsciente dele, que ele simplesmente não consegue apagar. Primeiro, ele começa a imitar seus gostos e preferências sem nem perceber. Segundo, ele menciona você em conversas onde seu nome não precisava aparecer. Terceiro, ele mantém objetos seus ou lugares que frequentavam juntos. Quarto, ele muda o comportamento nas redes sociais de forma muito específica. E quinto, ele desenvolve uma curiosidade obsessiva sobre sua vida atual. Cada um desses comportamentos tem evidências claras que você pode observar. E o mais importante, vou te ensinar como testar se realmente é sobre você ou se é apenas coincidência. Porque nem sempre o que parece óbvio é verdade. Jung dizia que o inconsciente masculino funciona como uma impressão digital emocional. Quando uma mulher marca profundamente um homem, essa impressão fica gravada de um jeito que ele não consegue controlar conscientemente. É por isso que os comportamentos que vou te mostrar acontecem mesmo quando ele tenta resistir, mesmo quando ele sabe que deveria seguir em frente. A diferença entre um homem que só sente saudade e um que não consegue te esquecer está justamente nesses detalhes inconscientes. Saudade todo mundo sente, mas quando alguém não consegue esquecer, o comportamento muda de uma forma muito específica, como se ele estivesse sendo guiado por algo maior que a vontade consciente dele. Então preste atenção nos próximos minutos. Vou te dar não só os sinais, mas também como interpretar cada um deles corretamente. Porque o último comportamento da lista é tão revelador que quando você souber identificar, vai entender exatamente o que passa na mente dele, mesmo quando ele próprio não entende. O primeiro comportamento acontece de forma quase imperceptível. Ele começa a adotar seus gostos, suas preferências, seus hábitos. Jung chamava isso de identificação inconsciente. É quando o inconsciente dele absorve pedaços da sua personalidade como se fossem dele próprio. Não é imitação consciente, é algo muito mais profundo. É como se, ao não conseguir ter você por perto, ele tentasse carregar pedaços seus dentro dele mesmo. O inconsciente masculino faz isso como uma forma de manter a conexão, mesmo à distância. As evidências são bem claras quando você sabe onde procurar. Primeiro, ele muda o tipo de música que escuta. Se você gostava de jazz e ele era mais rock, de repente ele começa a postar stories ouvindo Miles Davis. Segundo, ele experimenta comidas que você curtia e ele nunca mostrou interesse. Aquele restaurante japonês que você sempre queria ir e ele fazia cara feia. Agora ele posta foto de sushi no Instagram. Terceiro, ele adota expressões suas, jeitos de falar que eram tipicamente seus. Quarto, ele desenvolve interesse por assuntos que eram seus hobbies, como aquela série coreana que você assistia e ele zoava. A quinta evidência é mais sutil. Ele muda pequenos hábitos de consumo. Se você bebia chá verde toda manhã, ele começa a comprar chá verde. Se você usa uma marca específica de perfume, ele desenvolve preferência por fragrâncias similares. É como se o inconsciente dele estivesse tentando recriar sua presença através dos sentidos. Para testar se isso realmente tem a ver com você, faça o seguinte. Observe se essas mudanças aconteceram depois que vocês se separaram ou pararam de se falar. Mudanças de gosto são normais, mas quando elas coincidem exatamente com seus gostos antigos e acontecem todas ao mesmo tempo, não é coincidência.
Jung explica que isso acontece porque quando um homem não consegue processar conscientemente a perda de alguém importante, o inconsciente dele encontra outras formas de manter essa pessoa viva dentro dele. É uma forma de luto que ele nem percebe que está vivendo. O segundo comportamento é ainda mais revelador. Ele mencionou você em conversas onde seu nome não precisava aparecer. Isso acontece porque quando alguém não consegue esquecer outra pessoa, essa pessoa vira uma referência inconsciente para tudo. Jung dizia que o inconsciente usa associações para processar experiências não resolvidas. Então, mesmo em conversas que não têm nada a ver com você, o cérebro dele faz conexões e seu nome simplesmente escapa. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir se ele realmente não consegue te esquecer. As evidências chegam até você através de amigos em comum ou conhecidos. Primeira evidência. Ele fala sobre você quando está contando histórias que poderiam ser contadas sem te mencionar. Por exemplo, em vez de dizer, fui naquele restaurante ótimo, ele diz, fui naquele restaurante que a fulana me indicou. Segunda evidência, ele compara situações atuais com momentos que vocês viveram. Isso me lembra quando eu e a fulana... Terceira evidência, ele usa você como referência para explicar seus gostos. Eu não gosto muito de filmes de terror, mas a fulana me fez assistir um que era até legal. A quarta evidência é mais específica. Ele menciona suas opiniões como se fossem relevantes para decisões atuais dele. A fulana sempre dizia que essa marca era melhor, ou a fulana detestava quando eu fazia isso. É como se sua voz ainda ecoasse na cabeça dele, influenciando escolhas que ele faz sozinho. A quinta evidência aparece em conversas sobre relacionamentos. Ele involuntariamente usa você como parâmetro de comparação, mesmo quando não deveria. Amigos relatam frases como ela não é como a fulana, ou a fulana nunca reagiria assim. É o inconsciente dele processando todas as outras experiências através da lente da experiência que vocês tiveram. Para testar isso, pergunte para um amigo próximo dele, casualmente, se seu nome aparece nas conversas. Não precisa ser direto. Pode ser algo como ele está? E observar se seu nome surge naturalmente na resposta. Quando alguém conseguiu seguir em frente de verdade, raramente menciona o ex em contextos aleatórios. Me conta nos comentários, você já percebeu esse comportamento em alguém? O mais interessante é que isso acontece até com homens que juraram que superaram a situação. O consciente pode estar convencido de que esqueceu, mas o inconsciente conta uma história diferente através dessas menções involuntárias. O terceiro comportamento é algo que Jung chamava de ancoragem simbólica. Ele mantém objetos seus ou continua frequentando lugares que vocês iam juntos. Isso não é sobre nostalgia consciente, é o inconsciente dele criando pontes tangíveis com a memória de vocês. Quando um homem não consegue esquecer uma mulher, o inconsciente dele transforma objetos e lugares em símbolos poderosos dessa conexão. É como se esses elementos físicos funcionassem como antenas que mantêm ele conectado à energia que vocês compartilhavam. A primeira evidência são os objetos. Ele não devolve suas coisas mesmo quando tem oportunidade. Aquela blusa que ficou na casa dele, o livro que você emprestou, o carregador que esqueceu no carro, nada disso volta para você mesmo quando seria natural devolver. Segunda evidência, ele mantém presentes que você deu, mesmo os pequenos, um chaveiro bobo, uma caneca personalizada, um ímã de geladeira, coisas que a maioria das pessoas doaria ou jogaria fora. Terceira evidência, ele continua frequentando lugares que eram de vocês. O café onde vocês tomavam breakfast no domingo, a academia onde vocês treinavam juntos, até mesmo rotas que vocês faziam caminhando. Ele não evita esses lugares, na verdade parece gravitar em direção a eles. Quarta evidência, quando ele vai nesses lugares, fica mais tempo que o normal, como se estivesse absorvendo alguma energia que ainda existe ali. A quinta evidência é mais sutil.
Ele fotografa ou filma esses lugares. Não necessariamente posta nas redes sociais, mas registra o momento. É o inconsciente dele tentando capturar algo intangível que ainda sente presente ali. Para testar isso, observe se ele ainda frequenta lugares que vocês costumavam ir juntos. Se vocês terminaram há meses e ele continua indo ao mesmo café todos os domingos, não é só por causa do cappuccino. Se ele posta foto de um lugar que era especial para vocês, preste atenção na legenda e no timing. Geralmente coincide com datas significativas. O mais revelador é quando ele leva pessoas novas para esses lugares. Jung diria que ele está tentando recriar a experiência original, mas com um substituto. É como se o inconsciente dele quisesse provar que consegue sentir a mesma coisa com outra pessoa. Mas justamente o fato dele precisar provar isso mostra que não conseguiu esquecer. O quarto comportamento acontece nas redes sociais, mas de um jeito muito específico que a maioria das pessoas não percebe. Ele muda completamente o padrão de postagem e interação online, e essas mudanças sempre têm você como referência inconsciente. Jung falaria sobre isso como performance para uma audiência fantasma. Mesmo sem te marcar ou interagir diretamente, tudo que ele posta online é de alguma forma direcionado para você. O inconsciente dele transforma as redes sociais numa espécie de carta aberta que ele espera que você leia. A primeira evidência é temporal. Ele posta mais quando sabe que você está online. Se vocês conversavam sempre às 22 horas, é exatamente nesse horário que ele publica stories. Segunda evidência, o conteúdo muda completamente. Se ele postava memes e futebol, agora posta reflexões profundas, paisagens, citações motivacionais. É como se ele quisesse mostrar uma versão mais madura e interessante de si mesmo. Terceira evidência. Ele posta coisas relacionadas aos seus interesses, mas de forma indireta. Se você gosta de fotografia, ele começa a postar fotos com composições mais elaboradas. Se você curte viagem, aparecem mais posts sobre lugares que ele visitou ou quer visitar. Quarta evidência. Ele evita postar fotos com outras pessoas do sexo oposto, ou quando posta, são sempre em grupo, nunca em contextos românticos. A quinta evidência é mais técnica. Ele assiste todos os seus stories, mas nunca comenta nada. É sempre um dos primeiros a visualizar, como se ficasse esperando você postar alguma coisa. E quando você posta algo importante, uma conquista, uma mudança, uma foto especial, ele demora mais para visualizar, como se estivesse decidindo se deve reagir ou não. Para testar isso, poste algo que você sabe que desperta interesse dele e observe o comportamento. Se ele visualizar rapidamente, mas não reagir, e se começar a postar conteúdo relacionado nos dias seguintes, é sinal claro de que você ainda ocupa espaço mental significativo. Me fala aqui nos comentários. Você já reparou nessas mudanças no comportamento online de alguém? O mais interessante é que quando você pergunta para ele sobre essas mudanças, ele sempre tem uma explicação racional. Estou numa fase mais reflexiva, quero postar coisas mais interessantes, mas a verdade é que o inconsciente dele está usando as redes sociais como uma forma de comunicação indireta contigo. Deixa eu te contar sobre a Marina. Ela tinha 42 anos, quando terminou um relacionamento de 3 anos com o Ricardo. Eles se conheceram numa festa de trabalho e desde o primeiro encontro tiveram uma conexão muito forte. Ele era engraçado, inteligente e parecia entender ela de um jeito que poucos homens entendiam. O relacionamento acabou porque ele não conseguia se decidir sobre morar juntos. Marina queria dar o próximo passo, mas Ricardo sempre arrumava uma desculpa. Depois de muitas conversas que não levavam a lugar nenhum, ela decidiu terminar. Foi doloroso, mas ela sabia que merecia alguém que tivesse certeza sobre ela. Nos primeiros meses após o término, Ricardo tentou contato algumas vezes. Mandava mensagens perguntando como ela estava, sugerindo que se encontrassem como amigos,
Marina foi firme e disse que precisavam de tempo sem contato para ambos se curarem. Ele respeitou e por 6 meses não tiveram nenhuma conversa. Mas Marina começou a notar coisas estranhas através de amigas em comum. Primeiro, soube que Ricardo começou a frequentar a mesma academia que ela. Depois, uma amiga comentou que o viu no mercado orgânico, onde Marina sempre comprava. Um lugar que ele costumava achar frescura de gente com muito dinheiro. A amiga achou estranho porque ele estava comprando exatamente as mesmas coisas que Marina sempre comprava: leite de amêndoas, granola sem açúcar, aqueles pães integrais caros que ele zoava antes. O mais estranho foi quando Marina descobriu, através do Instagram da academia, que Ricardo tinha se inscrito nas mesmas modalidades que ela fazia. Ele nunca teve interesse em yoga ou pilates, sempre preferiu musculação, mas lá estava ele, nas fotos da turma de yoga das terças e quintas, exatamente os dias e horários que Marina frequentava há 2 anos. Para testar se isso realmente tinha a ver com ela, Marina decidiu mudar alguns hábitos temporariamente. Trocou de academia por 1 mês, começou a comprar em outro mercado, alterou sua rotina de forma discreta. Em 2 semanas, Ricardo também havia mudado. A academia nova que Marina escolheu ficava do outro lado da cidade, mas de alguma forma ele descobriu e se matriculou lá também. O 5º e último comportamento é o mais revelador de todos. Ele desenvolve uma curiosidade obsessiva sobre sua vida atual. Não é stalking óbvio, é algo muito mais sofisticado e indireto. Jung chamaria isso de investigação arqueológica do inconsciente. Ele precisa saber sobre você para tentar entender o que ainda sente. Esta curiosidade se manifesta de formas muito específicas. Ele não te procura diretamente, mas encontra maneiras elaboradas de obter informações sobre sua vida atual. É como se o inconsciente dele criasse uma necessidade compulsiva de mapear sua existência atual, mesmo sabendo que essa informação vai machucá-lo. A primeira evidência vem através de amigos em comum. Ele faz perguntas casuais sobre você em conversas que poderiam acontecer perfeitamente sem te mencionar. Como está todo mundo do nosso grupo? E depois direciona especificamente para você. E a fulana, como ela está? Segundo a evidência, ele demonstra conhecimento sobre coisas de sua vida que ele não deveria saber. Comenta sobre sua promoção no trabalho, sobre sua viagem recente, sobre sua mudança de apartamento, informações que você não postou publicamente. Terceira evidência, ele faz perguntas específicas demais para serem casuais. Em vez de perguntar como ela está, pergunta: ela ainda está naquele projeto no trabalho? Ou ela ainda mora no mesmo bairro? São perguntas que revelam que ele já tem informações parciais e quer completar o quebra-cabeça. Quarta evidência, ele menciona detalhes pequenos sobre sua rotina atual. Sabe que você mudou de academia, que começou a fazer terapia, que adotou um gato. Coisas específicas que só alguém que está prestando muita atenção conseguiria saber. A quinta evidência é mais técnica. Pessoas próximas a você relatam que foram sondadas por ele. Ele encontra jeitos de conversar com seus amigos, colegas de trabalho, até mesmo familiares, sempre de forma casual, mas sempre obtendo informações sobre sua vida atual. Para testar isso, espalhe uma informação falsa, mas inofensiva, através de diferentes fontes e veja se ela chega até ele. Por exemplo, comente com amigos diferentes que está pensando em fazer um curso específico ou que está considerando mudar de cidade. Se essa informação chegar até ele através de múltiplas fontes, você saberá exatamente o quanto ele está monitorando sua vida. O mais revelador é quando ele demonstra conhecimento sobre seus sentimentos atuais, não apenas sobre fatos externos. Ele sabe que você passou por um período difícil, que está mais feliz ultimamente, que tomou uma decisão importante recentemente. Esse tipo de informação emocional só pode ser obtido através de uma rede muito ativa de investigação indireta. O quinto e último comportamento é o mais revelador de todos. Ele desenvolve uma curiosidade obsessiva sobre sua vida atual. Não é um stalking óbvio, é algo muito mais sofisticado e indireto. Jung chamaria isso de investigação arqueológica do inconsciente. Ele precisa saber sobre você para tentar entender o que ainda sente.
Essa curiosidade se manifesta de formas muito específicas. Ele não te procura diretamente, mas encontra maneiras elaboradas de obter informações sobre sua vida atual. É como se o inconsciente dele criasse uma necessidade compulsiva de mapear sua existência atual. A primeira evidência vem através de amigos em comum. Ele faz perguntas casuais sobre você em conversas que poderiam acontecer perfeitamente sem te mencionar. Segunda evidência, ele demonstra conhecimento sobre coisas da sua vida que ele não deveria saber. Comenta sobre a sua promoção no trabalho, sobre sua viagem recente, informações que você não postou publicamente. Terceira evidência, ele faz perguntas específicas demais para serem casuais. Em vez de perguntar como ela está, pergunta, ela ainda está naquele projeto no trabalho? São perguntas que revelam que ele já tem informações parciais e quer completar o quebra-cabeça. Para testar isso, espalhe uma informação falsa, mas inofensiva, através de diferentes fontes e veja se ela chega até ele. Por exemplo, comente com amigos diferentes que está pensando em fazer um curso específico. Se essa informação chegar até ele através de múltiplas fontes, você saberá exatamente o quanto ele está monitorando sua vida. Faça o quiz diagnóstico na descrição para descobrir se ele realmente não consegue te esquecer. Me conta nos comentários, você já percebeu essa curiosidade obsessiva em alguém? O mais revelador é quando ele demonstra conhecimento sobre seus sentimentos atuais, não apenas sobre fatos externos. Esse tipo de informação emocional só pode ser obtido através de uma rede muito ativa de investigação indireta. Agora, é importante você entender quando esses comportamentos podem te enganar. Nem sempre o que parece óbvio significa que ele não consegue te esquecer. Existe uma diferença entre curiosidade genuína e comportamento obsessivo, entre coincidência e padrão consistente. O primeiro contra-exemplo são mudanças de gosto que acontecem naturalmente com o tempo. Se ele começou a gostar de jazz depois que vocês terminaram, pode ser simplesmente porque ele está numa fase diferente da vida. Para saber se tem a ver com você, observe se essas mudanças coincidem especificamente com coisas que vocês compartilhavam. Segundo contra-exemplo, ele mencionar você ocasionalmente não significa obsessão. É normal falar sobre ex-parceiros importantes quando eles fizeram parte de momentos significativos da sua vida. O que revela que ele não conseguiu esquecer é a frequência e o contexto dessas menções. 3 coisas práticas para você levar daqui. Primeiro, observe padrões, não eventos isolados. Um story não significa nada, mas mudança completa no comportamento online significa muito. Segundo, teste suas suspeitas com pequenas experiências. Mude uma rotina, espalhe uma informação, observe as reações. Terceiro, se você identificou esses sinais e quer essa pessoa de volta, saiba que a conexão ainda existe. Mas tome cuidado para não se colocar numa situação onde você não é prioridade. Se você não quer essa pessoa de volta, esses sinais te ajudam a entender que talvez seja necessário estabelecer limites mais claros. Às vezes, a kindness pode ser interpretada como esperança, e isso mantém esses padrões ativos. O mais importante é você lembrar que merece alguém que tenha certeza sobre você, não alguém que só consegue demonstrar interesse através do inconsciente. Quando um homem realmente quer estar com você, ele não deixa dúvidas. Ele age conscientemente para conquistar seu espaço na vida dele. Me conta aqui nos comentários qual desses comportamentos você já identificou e como pretende lidar com isso daqui para frente.